Coração Ação, muito boa tarde, muito boa noite. Estamos aqui juntos, curtindo, vivendo, reiterando o nosso compromisso com a verdade, com a elevação, com o espírito, com a essência da vida. Essa busca tão maravilhosa que é sair da superficialidade, superar a superficialidade rumo à verdade. A superficialidade nos aprisiona, é como um atoleiro. A verdade é um terreno firme que nos impulsiona. A ilusão nos aprisiona, nos retém, a verdade nos liberta, nos impulsiona. Que a gente faça os avanços possíveis para essa fase de maturidade que cada um de nós possui. Assim como numa escola, uma criança não pode receber lições acima da sua capacidade, porque não consegue dar conta, nós também não conseguimos dar conta de toda a verdade, mas precisamos buscar o conhecimento exterior, o autoconhecimento de nós mesmos, como grandes mecanismos de transformação dentro do limite das nossas possibilidades. Sem fugir das nossas possibilidades, mas buscando até onde conseguimos compreender. Temos nos debruçado nos últimos encontros pela interessantíssima questão do mal, das sombras. Representadas no mundo ocidental, no cristianismo, pela ideia do demônio, do Satanás, do diabo. Há inúmeras nomenclaturas para essa personificação do mal, para essa crença do mal conforme é alimentada no nosso meio cultural. E como é unânime entre as ciências do comportamento, na filosofia e mesmo na religião mais profunda, que todos nós trazemos em nós um lado luz e um lado sombra, para muito além dessa visão infantil da vida como uma disputa dos anjos e dos demônios, uma guerra que teria como troféu as nossas almas, é em nossas próprias almas que se situa esse conflito, essa relação entre luz e sombra. Portanto, estudar a teologia, as nossas crenças, as nossas representações sobre as sombras, é estudar sobre nós mesmos. Nos defrontarmos com a questão de como nos defendermos, como lidarmos com as sombras exteriores, nos trará a importantíssima questão de como lidar com as nossas sombras interiores, porque há uma correspondência entre o dentro e fora, o menor e o maior. Como disse Jesus, assim é na terra como é no céu. Da máxima importância nos dedicarmos a isso, porque quando não lidamos com as nossas sombras, não temos possibilidade de superá-las. Enquanto um alcoólatra diz que bebe socialmente, que não é alcoólatra, que não tem doença, ele não poderá curar-se. Quem não tem problema não tem solução. Quem diz que não tem preconceito algum, não poderá elevar-se sobre os preconceitos.
Ninguém melhora onde não há problema, ninguém cura onde não há doença. Nenhum aprendizado pode realizar um aluno que acha que já sabe tudo. Não é claro isso? Que assim seja, que nós reconheçamos as nossas sombras para aprendermos a lidar com elas e assim passamos a ter solução, passamos a ter perspectiva, projeto terapêutico, projeto pedagógico. Que assim seja com todos nós. Então, a questão número 131 de O Livro dos Espíritos, nosso roteiro de conhecimento e autoconhecimento e prática do bem, Kardec perguntou se existem os demônios no sentido que se atribui a essa palavra. E a resposta foi que não existem. Que Deus não poderia ser bom e justo se tivesse criado seres infelizes e eternamente voltados ao mal. Após a resposta para a questão 131, Kardec veio fazer um longo comentário que nós vimos estudando parte a parte e que hoje finalizaremos esse estudo com a parte final desses comentários, que diz assim: podemos aceitar a palavra demônio com a restrição de que, apesar de ela representar espíritos imperfeitos, eles também chegarão um dia ao nível dos espíritos puros. Entretanto, seremos induzidos ao erro se entendermos que os demônios são seres criados essencialmente para o mal. Essa ausência de perspectiva para os demônios, que vem autorizando os nossos filmes, os nossos livros, a nossa representação dos demônios a receberem todo tipo de ataques, todo tipo de violências, porque deles não se espera nada, nenhuma melhoria pode vir de seres essencialmente voltados ao mal. Essa cultura precisa ser transformada, porque não passam de filhos pródigos que se iludiram com determinadas perspectivas de vida, de poder, de domínio, de prazer, e que, em libertando-se dessas ilusões, terão o mesmo destino de luz, voltarão à casa do Pai, receberão o anel de filiação, como na parábola, e retomarão sua trajetória. Todos nós, não importa o que tivermos feito, seremos chamados às portas de Damasco como Paulo, que tanto errou, seremos chamados a nos encontrarmos com Jesus como Maria Madalena, que tanto errou, seremos perdoados como a mulher adúltera tirada aos pés de Jesus, a qual o mestre apenas disse: se ninguém te condenou, eu também não te condeno, vá e não erres mais. Que essa seja a nossa atitude de maturidade, de enfrentarmos os nossos erros, aprendermos com eles, ressarcirmos aqueles a quem prejudicamos, reparando os nossos erros e seguindo em frente para não errarmos mais. Continua Kardec no comentário: em relação a Satanás, é evidente que se trata da personificação do mal sob uma forma alegórica. Porque não se poderia admitir um ser maligno lutando em pé de igualdade com a divindade. Não é admissível isso. E cuja única preocupação seria de contrariar os desígnios de Deus.
como o homem precisa de figuras e imagens para impressionar a sua imaginação, pintou os seres sem corpo físico com uma forma material, com os atributos que lembram as qualidades e os defeitos humanos. Foi assim que os antigos, querendo personificar o tempo, o pintaram com a figura de um velho, segurando uma foice e uma ampulheta. Representá-lo pela figura de um jovem teria sido um contrassenso. Ocorre o mesmo com as alegorias da fortuna, da verdade e etc. Modernamente, os anjos, ou os espíritos puros, são representados por uma figura radiosa, com asas brancas, que são o símbolo da pureza. Também os anjos foram representados pelos artistas, pelos escultores, pelos pintores, com a forma da criança, que também é um símbolo evidente da pureza. Já a figura de Satanás, comenta Kardec, é representada com chifres, garras e os atributos da bestialidade, símbolo das paixões inferiores. O povo, que toma as coisas ao pé da letra, viu nessas representações um indivíduo real. Assim como antigamente viu Saturno representando a alegoria do tempo. O nosso problema com relação às escrituras tem sido essa literalidade. O próprio Jesus deixou isso claro, dizendo que a letra mata, mas que o espírito vivifica, nos estimulando a buscarmos o espírito das figuras espirituais, das figuras mitológicas, das figuras angélicas e demoníacas. Anjos e demônios, como os próprios desenhos animados mostram, onde os personagens têm à sua direita um anjinho vestido de azul, de branco, com asas, e à sua esquerda uma representação de si mesma como demônio, com chifres, vermelho, tridente, rabo, não é? E ali ficando claro que cada personagem traz em si mesmo duas versões de si, duas forças que disputam sua alma, seu coração, sua mente. Nós temos sim, dentro de nós, todos nós, essas duas forças que, se não disputam da maneira guerreira como nós imaginamos, mas sim buscam o domínio de nossas vidas através da implantação de crenças, representações da vida. E nós, tomando essas representações ao pé da letra, imaginamos desde há muito tempo que precisamos expulsar os demônios, combater o mal, extirpar essas figuras materializadas nos filmes de terror. Claro que não é assim. Claro que o mal não está nem personificado numa figura, nem é tão poderoso como é descrito nos filmes e nas representações teológicas, nem poderia estar numa guerra com Deus, porque Deus sim é perfeitamente bom, perfeitamente justo, absolutamente todo-poderoso.
essa nova ideia do mal e do bem precisa demais ser aprofundada em nós mesmos. E nós trazemos de volta aquele senso tão rico do que vem a ser o mal trazido pelos espíritos. O mal é apenas o egoísmo. O egoísmo é apenas o instinto ligeiramente elevado na mudança da criatura do reino animal para o reino hominal. O que era instinto, que separava tudo o que acontecia entre suportes a si mesmo ou ameaças a si mesmo, é assim que um animal reparte todos os seres que se aproximam? Será uma ameaça? Serão amigos? Tudo sendo dividido de acordo com a força ou o enfraquecimento, o apoio ou a ameaça à sua vida. Como se o animal fosse o centro do mundo. No instinto, o animal se torna o centro do mundo. Na passagem para o reino hominal, o reino dos homens, esse instinto é facilmente identificável como o egoísmo. No egoísmo, o ser humano divide todas as pessoas entre aquelas que favorecem os seus desejos ou aquelas que desfavorecem, que são contrárias aos seus desejos, sendo as primeiras seus amigos e as últimas seus inimigos. O maniqueísmo, a guerra do bem contra o mal, é decorrência do primitivismo da criatura humana. Nós não somos o centro do mundo. Nós não somos o parâmetro que identifica o que é bom, o que é mal, o que é amigo do que é inimigo, o que é anjo do que é demônio. Muito pelo contrário, o egoísmo, o separar os fatos e as criaturas como aqueles que nos favorecem, esses sendo anjos, com aqueles que nos desfavorecem, esses sendo os demônios, é uma visão primitiva que dá muita força e torna a nossa vida uma guerra contra o mal. Mal, aliás, que não há lógica em existir. Como pode existir o mal? Como pode existir fatos profundamente contrários a nós mesmos se o nosso Pai é perfeitamente bom, perfeitamente justo e absolutamente poderoso? Não tem lógica. O mal, a doutrina do mal, a doutrina do demônio não tem lógica. Não se conhece uma árvore pelos frutos? Com esse novo entendimento de que luz e sombra são dimensões de todos os seres, as quais ele escolherá com seu discernimento, com a sua liberdade em alimentar uma ou outra, que o mal é melhor traduzido como o egoísmo e o bem é melhor traduzido como o serviço compassivo, o fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Essa nova dimensão situa todos nós como oscilando entre o egoísmo e o amor. Transitando entre o egoísmo e o amor, às vezes no decorrer de um mesmo dia. Numa mesma relação, há momentos egoístas e momentos de comunhão, de compaixão, de gratidão, de amor. Desde os casamentos, relação pai-filho, relação de colegas, relação com chefes, professores, todas as relações humanas têm momentos de egoísmo e momentos de amor. E nós evoluiremos exatamente no momento em que percebermos nossas sombras, em que lidarmos com nossas sombras,
em que admitirmos as nossas sombras. Sim, todos em algum momento somos egoístas. E por isso sofremos, porque quando duas pessoas querem que o outro faça a sua vontade, o casamento não pode dar certo, a relação do trabalho não pode dar certo, a relação do trânsito não pode dar certo, a relação humana não pode dar certo entre egoístas. Só poderia gerar essa guerra permanente em todos os âmbitos que nós vivemos hoje. A paz depende do nosso reconhecimento do egoísmo e da nossa busca por superação do egoísmo. E a superação do egoísmo se dá exatamente pelo serviço compassivo, pela prática da compaixão, que Jesus tão bem expressou, dizendo: faça ao outro o que você gostaria que o outro lhe fizesse. Então não apenas somos maus e bons, luz e sombra, como cabe à nossa vontade, à nossa lucidez, alimentarmos o nosso egoísmo ou o nosso amor, nossos exercícios de amor. De posse dessa perspectiva, tudo fica mais rico. A evolução se torna mais possível. A expansão da consciência fica maior, porque o egoísmo é de uma limitação terrível. O amor universal é de uma expansão maravilhosa. E a transição entre o egoísmo fechado, limitante, aprisionador e o amor expansivo, realizador, se dá pelo serviço compassivo, por fazer ao outro o que gostaríamos que nos fizesse. Há nisso todo um projeto de evolução que nos impulsiona, que nos estimula, ao contrário da doutrina dos anjos e dos demônios, que diz de seres destinados ao bem, surgidos perfeitos, e seres destinados ao mal, votados exclusivamente às sombras. Claro que isso não permite um movimento, não permite uma expansão. E não é digno, não tem lógica, não é digno de um Deus amor, de um Deus paz, de um Deus justo e bom. Combatamos o mal, a ideia do mal, com a lógica. A lógica, o raciocínio claro, nos fará lidar com os agentes perturbadores, com os obsessores, com os encarnados e desencarnados que atuarem pela vingança, buscando o nosso prejuízo, com a certeza de que não existe o mal, que mesmo o prejuízo, a destruição que eles puderem causar, foi permitida por Deus e, portanto, tem uma razão fundamental, terapêutica e pedagógica para todos os envolvidos. Deus, sim, escreve certo por linhas tortas. Não existe espaço para a escrita errada no caderno de Deus. Não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Extirpemos de nossas almas não apenas o medo do mal, mas o próprio conceito do mal. Não há lógica nem nos demônios, nem no mal, apenas um bem que nós ainda não conseguimos entender. É isso que é o mal. O mal é apenas o bem que o nosso egoísmo não consegue aceitar, não consegue entender. Que essa visão nos impulsione, nos estimule e nos transforme a todos. Que assim seja. Libertemo-nos do maniqueísmo
do combate às sombras, para a aceitação, para a compaixão, para o serviço a todos que passarem pela nossa vida. Muito boa noite, Gugu Souza, que nos traz a sua gratidão, esse sentimento tão robusto. Muito bom estarmos aprendendo juntos. João Charles, muito boa noite, é um prazer aprendermos juntos também. Andréa Santos, sempre lembrando de compartilhar, de chamar amigos. Estimulamos que todos façam o mesmo. Compartilhemos essa live, chamemos amigos, colocando nos comentários seus nomes. É muito bom que a gente compartilhe e multiplique esse bem que tão bem faz para todos nós. Muito bom. Cláudia Silva, é realmente um prazer aprendermos juntos. Compartilhem, transmitam e reflitam dentro de vocês, porque não há força maior para divulgar e espalhar o bem do que a força do exemplo. Conheçam-se, busquem a transformação, pratiquem o bem na forma do serviço compassivo, e vocês estarão, nós estaremos levando essa luz para locais e para pessoas que nós nunca pensávamos atingir. Resgatemos a alegria de sermos úteis, de fazermos o bem, porque essa é a verdadeira realização e possível, muito possível, para todos nós, todos os dias. Um grande abraço a todos vocês, muita paz e muita luz para todos nós. E até amanhã, em mais perguntas do Livro dos Espíritos, onde continuaremos avançando no conhecimento e no autoconhecimento. Um grande abraço a todos, até a próxima.